Olá, eu sou Ronaldo Augusto e este é o Bate-Papo da Semana. O Bate-Papo é uma produção do Instituto Ensaiando o Futuro em parceria com a MSV Cursos. Hoje trataremos de um tema que está em alta. Por falar em alta, o nome do tema é Treinamento Intervalado de Alta Intensidade. Especialmente, tentaremos desmistificar o HIIT, tratando ou olhando ele para além de um método de treinamento. Meu parceiro de conversa hoje é o professor Ricardo Itria, um professor universitário acostumado com disciplinas como treinamento esportivo, biomecânica, cinesiologia, princípios do treinamento e disciplinas afim. Professor Ricardo Itria também atuou no mercado de startup, onde foi consultor de um programa de avaliação física. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ronaldo, obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês e a tua introdução foi perfeita porque você já falou sobre o desmistificar, né? Quando a gente fala muito de HIIT ou de qualquer método de treinamento, a gente precisa parar um pouquinho e analisar, será que esse método ele funciona para todas as pessoas? Como eu posso aplicar dentro do meu dia a dia, dentro da minha academia, do meu clube, para quem eu vou aplicar, com qual intensidade, quantas vezes por semana. O que acontece é que o HIIT, bem como outros métodos, eles acabam chegando como o grande salvador da pátria, a grande coqueluche do momento. Eu costumo falar até que várias pessoas pensam que é a cura do câncer. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que não é bem assim. O HIIT ele nasceu de uma evolução natural do treinamento intervalado, tá? E ele vem no momento de vida do cidadão comum muito importante, porque hoje, e a cada ano que se passa, nós temos cada vez menos tempo para as nossas atividades do dia a dia, menos tempo para namorarmos, para estudarmos e assim por diante. Então, hoje em dia, você estar inserido num programa de treinamento e de exercícios físicos é muito importante, mas a condição tempo fala mais alto. Então, o HIIT ele vem para resolver o teu problema, que muitas vezes em 20 minutos, às vezes 15 minutos, você resolveu o problema. Naquele dia, você conseguiu dar um estímulo adequado. Por isso, então, o treinamento intervalado, que é tão importante, ele vem com esse desenvolvimento e ele casa muito com a época, com a nossa era atual. Tá certo. Curioso tudo isso, Ricardo, porque estamos falando de um método que é um desdobramento do treinamento intervalado, podemos dizer isso, não? Sendo ele um desdobramento do treinamento intervalado que surgiu lá em meados do século passado, por que então ele consegue ser tão atual nos dias de hoje? Qual é a mágica, por assim dizer? Qual é a fórmula que os profissionais da educação física estão usando para trazer esse método que surgiu lá no século passado, que tem origem no treinamento intervalado, e apresentá-lo ele hoje numa nova roupagem, ajustando a este novo modelo e a essa nova necessidade do homem contemporâneo? É uma pergunta super bacana. Primeiro, a percepção de quem está trazendo esse novo método para nós, sabendo que o ser humano, como eu disse, tem pouco tempo, dispõe de muito pouco tempo hoje para treinar, para cuidar do seu próprio corpo, da sua própria mente, assim por diante. Isso também tem a ver com o momento até político que nós estamos vivendo, né? Então, a pirâmide etária, se você for analisar, ela está cada vez mais invertida. Em pouco tempo, a gente vai ter o Brasil vai ter uma população de idosos muito grande para uma população em relação a uma população de jovens trabalhadores que desenvolvem muito pequena. Tá? O que aconteceu, por exemplo, no Japão. E, ao mesmo tempo, a qualidade de vida, por incrível que pareça, a perspectiva de vida está cada vez maior. Então, a pessoa precisa chegar, o brasileiro precisa chegar numa certa idade com independência. Não adianta ele chegar com 70, 74 anos, que é a perspectiva de vida média de um homem, por exemplo, mas dependente dos seus familiares. Então, é interessante que ele chegue lá na frente, dependendo menos do serviço, do SUS, do serviço
de saúde de uma maneira geral, porque a população, na verdade, são quase 220 milhões, é muita gente, para poucos médicos, para pouca estrutura. Então, se a gente consegue fazer com que a nossa população chegue lá na frente, independente, e com a saúde melhor, isso é uma maravilha, isso é praticamente uma mágica. E estamos indo para isso. Tá? O HIIT ele é importante por conta do tempo e, ao mesmo tempo, ele te prepara para as situações do dia a dia. Vou dar um exemplo besta, tá? Mas é bem por aí. A atividade intervalada ou treinamento intervalado, geralmente você trabalha com 2 picos ou 2 zonas de frequência cardíaca. Uma lá em cima e outra mais moderada. E aí algumas pessoas perguntam, mas por quê? Qual a importância disso? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, vamos colocar isso no nosso trânsito, que, por incrível que pareça, o trânsito que deveria nos ajudar a chegar de um ponto A para o ponto B, nos dificulta cada vez mais, né? Cada vez mais difícil você chegar em algum lugar. E aí você está dentro do teu carro, ouvindo uma música, super relaxado, por assim dizer, se é que você pode estar relaxado naquele trânsito de primeira e segunda, e aí vem um motoqueiro ou algum outro carro que leva o teu retrovisor. Pronto, a tua frequência cardíaca já explode, já vai lá para o teto, você já fica nervoso. E o treinamento intervalado, ele te prepara para o dia a dia. Isso que é legal, você trabalha em 2 zonas de treinamento de frequência cardíaca. Se você consegue esse benefício com treinamento intervalado clássico, o que não poderia acontecer, o que não poderia ser alcançado com o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, o treinamento de intervalado de alta intensidade é muito legal, mas eu volto a dizer, não é o melhor, não é a cura do câncer, ele tem que ser desmistificado porque você tem que orientar esse treinamento para vários grupos específicos. Eu vou dar um exemplo que acontece muito em academia hoje em dia. De uns 8 anos para cá, quando o funcional, quando o HIIT, até o próprio core começou a ficar mais em moda, as pessoas começam a perceber cada vez mais pessoas andando nos corredores das salas de musculação, fazendo uma progressão de agachamento à frente, o que a gente poderia chamar de avanço dinâmico. Que pode ser feito com peso só do próprio corpo, ou pode ser feito com uma anilha, com uma barra, enfim, com algum tipo de sobrecarga. E o interessante, se você ficar prestando atenção nessas pessoas, grande parte dessas pessoas apresentam problemas na falha, no padrão de movimento. Então, por exemplo, a pessoa quando vai fazer o avanço da perna esquerda à frente, consegue descer com o tronco reto, e na hora de subir, realizando o movimento, a fase concêntrica do movimento, ela consegue subir com o tronco reto, com uma certa potência no quadríceps, ok. De repente, quando ela vai jogar outra perna à frente, perna direita, ela por algum motivo pode ter uma deficiência de força ou resistência, ou uma falha no aprendizado motor específico. Pode ser aquilo que o atletismo outrora chamou de perna de ataque? Pode ser, exatamente. Predominante. Aí você acaba forçando um lado em detrimento do outro. Um lado está perfeito, o outro lado você vai compensar. Eu já vi compensações esdrúxulas para esse movimento. Por exemplo, a pessoa acaba fazendo uma adução da coxa para tentar fazer com que uma sinergia dos músculos adutores auxiliem na execução dessa extensão. O que não é legal, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o estímulo de maneira condizente. Mais do que isso, hoje a avaliação física, todo mundo sabe, não é mais pegar, tirar e avaliar e interpretar medidas. Ela é muito mais sobre o ponto de vista funcional e padrão do movimento. Hoje a avaliação física ela é feita com testes que avaliam quais são os padrões de movimento, aqueles ótimos, aqueles não tão bons e aqueles com maior incidência de deficiência. E é nesses 2 ou 3 que a gente vai focar. Então vamos supor, eu faço uma avaliação de um aluno, percebi 2 padrões de movimento com deficiência. Eu vou focar exercícios básicos para esse aluno, para melhorar o padrão dele. A gente sabe, a gente fez alguns estudos, e aqui eu cito até o professor Mauro Ghisellini, que ele é uma pessoa muito... ele tem um olhar muito voltado para isso. Ele mantém um pé
na tradição e o outro pé e o olhar voltado para o futuro, para a inovação. Isso é muito bacana. Por quê? Estudos feitos pelo Instituto Mauro Ghiselini comprovaram que grande parte da população não está pronta para realizar agachamento, seja agachamento livre, agachamento com peso do corpo, enfim, qualquer tipo de agachamento. São vários os problemas. Entre esses problemas, eu poderia citar um que parece básico, mas acomete uma grande parcela da população, que é o encurtamento do sólio. Então aí, algumas pessoas, de maneira muito errada, acham que vamos resolver o problema, vamos alongar. Aí você estende as suas pernas, as duas ou uma, e você vai projetar o teu tronco para frente e você vai alongar. Panturrilha. Só que você vai alongar o quê? Gastrocnêmios. O sólio mesmo, existem maneiras específicas de você alongá-lo. E aí existem alguns exercícios que foram desenvolvidos para que você coloque na rotina de treinamento do seu cliente, do seu aluno, para que ele resolva o problema sem partir para aquele velho e bom calço no calcanhar, para que ele faça o exercício, mas de maneira não tão correta. Isso vai fazer com que ele acabe usando uma muleta, por assim dizer. Uma compensação. Uma compensação. E isso vai te causar problemas lá na frente. Tá? Então, por exemplo, quem sofre com esse problema? Antigamente a gente falava um motorista de táxi. Hoje a gente não pode falar mais um motorista de táxi, a gente fala um motorista de Uber ou um motorista de aplicativo, enfim. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa, Ronaldo, hoje a gente fala para todo mundo, porque todos nós somos, de maneira até passiva, motoristas. Eu uso o meu carro, por exemplo, para dar uma aula de personal. Saio daqui até ali, eu fiquei 1 hora para ir, 1 hora para voltar. No trânsito, dependendo. Então, eu já sou uma pessoa que, se não me cuidar, eu tenho disposição natural, até encurtamento do posterior da coxa e de panturrilha. Tá? Então, eu tenho que direcionar a minha estrutura de treinamento. E o HIIT, como método de treinamento, ele é muito mais importante para a maioria da população se for utilizado como estratégia de treinamento. Então vamos esquecer aquele estímulo básico de 25 minutos de HIIT. Por que a gente não começa a colocar pequenos blocos de HIIT dentro do nosso treino normal? Um exemplo disso. O treinamento ocidental, ele é um treinamento que vai contra, por exemplo, o que o Pilates falava praticamente 100 anos atrás. O Pilates ele usou do conceito que ele inventou de contrologia, que nada mais é do que o controle corporal de maneira consciente. Tá? Já que é um estímulo nervoso, o sistema nervoso central manda uma ordem para que a gente execute determinado trabalho motor. O modelo tradicional de treinamento faz com que nós trabalhemos primeiro membros, pernas, coxas, braços, antebraços, de forma tronco, segmentada. De forma segmentada, e o abdômen, o tronco, que é o que ele chama, o Pilates chama de powerhouse, fica por último. Eu vou falar uma coisa para vocês. Geralmente, quando a tua rotina de treinamento tem que conter alguns exercícios de abdominal e você não tem tempo, por algum motivo, você tem que ir embora antes, faltou tempo, você vai tirar o abdominal. Ou seja, parte da casa da força, aquilo que Pilates chamou de essencial. Que Pilates chamou de essencial e que hoje, como uma evolução do treino, a gente tem o treinamento percebe do core, que faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, hoje, é muito mais interessante você trabalhar tronco primeiro para que você consiga desenvolver níveis maiores de força ou de potência, ou de explosão, que seja, ou de resistência de um determinado músculo. Eu diria que é facilmente compreensível isso, não é, Ricardo? É. Agora, Ricardo, você falou de uma zona de treinamento, né? A partir da identificação de uma frequência mínima e uma frequência máxima, não é isso? E traz a avaliação física agora, um pouco mais desta questão, e me diga como é que nós vamos determinar esta frequência mínima e a frequência máxima, e o quão importante é a avaliação física para o estabelecimento de um programa de treinamento, em especial para o HIIT, enquanto método e também enquanto
estratégia, a adequação, o ajuste do método para aquele indivíduo que vai praticá-lo, né? Observando suas necessidades, seus objetivos, suas dificuldades e assim por diante. É legal, Ronaldo, é uma pergunta bem interessante porque qualquer método de treinamento, antes de ser desenvolvido de maneira, digamos, mundial ou de uma maneira mais completa, ele precisa ser estudado. Isso demora um pouquinho de tempo. No treinamento intervalado, você trabalha com 2 faixas de frequência cardíaca, como você falou agora, que você pode, através dos resultados de um teste ergométrico, que você pode fazer no médico com um teste um TE, um teste de esforço, ou até mesmo numa academia com um profissional de educação física habilitado, que é um teste de esforço submáximo, ele vai determinar qual é a tua zona de treinamento ideal. Então, por exemplo, de acordo, a gente tem até tabelas como mais ou menos trabalhar isso, tá? Mas o ideal seria trabalharmos dentro de uma individualidade. Se eu pegar 2 pessoas de 40 anos e utilizar uma tabela que ela é pré-estabelecida, eu muito provavelmente vou estar abrindo mão para uma faixa de erro que pode ser até grande, porque uma pessoa de 40 anos pode ser sedentária e uma pessoa de 40 anos pode estar na outra ponta, pode ser de repente um atleta. E eu posso estar usando um método que não se aplica nem a um nem a outro, que seja na faixa do meio para uma pessoa que tem uma certa vivência em exercícios físicos. Então, a avaliação física é importante, primeiro, porque ela vai determinar as suas reais competências de aptidão física. Eu falo competências porque a aptidão física... De alguma forma ela vai individualizar o programa? Vai individualizar. Perfeito. O ideal é que individualize. O professor, ele precisa estar apto, ele precisa conhecer um pouco dos resultados da interpretação da avaliação física. Tá? Porque senão a gente cai no exemplo do sóleo. Precisa alongar a panturrilha, vamos alongar, e você está perdendo tempo, está alongando o gastrocnêmios, isso não vai te levar... Não é que não vai te levar a lugar nenhum, vai ser muito bom, ok, mas você não está sanando o problema. Tá? E aí muitos professores acabam colocando exercícios de maneira não tão apropriada para fazer com que o nosso aluno responda, tenha uma resposta mais ou menos adequada. Então, com uma avaliação médica, um teste de esforço que pode ser inclusive submáximo, você vai ter uma faixa, uma zona de treinamento. E dentro dessa faixa você pode alcançar uma faixa mais próxima ao máximo e mais próxima ao mínimo. E aí, o feedback do teu cliente, do teu aluno, é muito importante no decorrer do período, porque até que ele faça uma nova reavaliação, para que você consiga analisar o progresso dele, o feedback é muito importante. Então, aí a gente pode entrar, por exemplo, numa escala de percepção de esforço, numa escala de Borg, por exemplo. Se você está fazendo o exercício, você fez um treino intervalado, por exemplo, numa esteira, durante 20 minutos, e a percepção de esforço desse aluno foi nota, digamos, 14, ou de 0 a 10, se ele utilizou uma nota 7, de repente, amanhã ou na semana que vem já está baixando para 6, você já tem que fazer uma adequação na frequência cardíaca. Ricardo, então você está nos esclarecendo que a avaliação é constante. Ela não deixa de existir nunca. Ainda que eu aguarde por um novo protocolo, uma nova data para uma avaliação mais completa, digamos assim, eu estou sempre ali a cada treino, observando, ou então usando, como você disse, a tabela de Borg, né, a percepção de esforço. Eu estou sempre conversando com o meu cliente, com o meu aluno, acho que é mais adequado, enfim, com o meu aluno, a fim de saber se as minhas intervenções, de reconstruir as intervenções e saber se eu estou no caminho certo. A avaliação, vou usar de redundância, processual. É isso aí. Na verdade, eu aprendi isso, foi um insight que eu tive, mais ou menos lá para 1992, quando eu trabalhei com o nosso amigo Francisco Carlos Querbejo, o Chiquinho. Que esteve aqui hoje. Esteve aqui até agora há pouco. O Chiquinho, ele me deu esse primeiro insight e ele me dava muitas informações. Na época, a gente tinha que avaliar. Eu era instrutor de natação na academia que ele coordenava.
E eu estava no primeiro ano de faculdade. Naquela época não existia o CREF, então existia essa possibilidade de você ser contratado como instrutor, o que para mim foi maravilhoso, porque quando eu saí da faculdade com uma bagagem muito bacana. Eu aprendi isso com ele. Você tem que avaliar o teu aluno, você tem que melhorar a percepção, você tem que ensinar para o teu aluno a importância da percepção que ele tem sobre ele mesmo. Da autoavaliação. Da autoavaliação. Por exemplo, como era a natação, numa piscina semiolímpica, quantas braçadas no estilo crawl você dá para chegar até até o outro lado? Se a gente conseguir diminuir isso, a gente está tendo um rendimento, que é de fácil acesso para você compreender isso. Depois eu tive o meu ex-sócio, professor Arthur Siqueira, que foi um outro cara que me norteou bastante para esse lado. A avaliação física ela tem que ser feita muito constantemente, mas é aquela avaliação física da observação. E já nos idos de 2005, 2006, com, de novo, o professor Mauro Ghisellini, eu aprendi que a avaliação física ela é constante, diária e incansável. Você tem que prestar atenção no padrão de movimento. E aí eu fui um pouquinho além. É a maior parceira que a gente tem. É a maior parceira que a gente tem. Eu comecei a reparar, inclusive, na expressão que o aluno faz quando ele está se exercitando, né? Tem gente que, inclusive, faz expressões, parece que está praticamente morrendo, né? Pô, ninguém faz careta se não tiver muito pesado o exercício, né? E quem não faz careta, pelo amor de Deus, tem que dar uma melhorada, tem que dar uma mexida na intensidade, porque está fácil demais. Tá? Então, são maneiras de você avaliar. Inclusive, a própria linguagem corporal te passa isso. Tá? Muito bacana, muito bacana. Ricardo, eu quero que você complemente, por gentileza, essa questão do método se transformando em estratégia, né? Você já disse, veja, à medida que eu faço uma boa avaliação, eu consigo ajustar este método e dizer se ele serve ou não serve para uma determinada pessoa, não é isso? É isso mesmo. O que acontece nas aulas coletivas, um grande ponto, digamos, negativo nas aulas coletivas, que talvez seja o único ponto negativo, é que o professor ele sobe para dar uma aula e ele pega lá uma turma de 20, 25, 30 pessoas, que sejam 10 pessoas, cada uma tem a sua realidade, o seu objetivo, as suas necessidades, as suas deficiências motoras, as suas deficiências metabólicas. E aí o estímulo é igual para todo mundo. Então o professor, lá em cima do palquinho, seja a aula que ele estiver dando, ele precisa ter esse insight. Eu sei que eu estou dando uma aula coletiva para todo mundo fazer ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu tenho que conhecer cada um dos meus alunos de maneira individualizada. Tá? E a estratégia do HIIT, ela vem em relação a este modelo. Por quê? Ela permite um pouco isso, né? Ela permite. O HIIT enquanto estratégia facilita a individualização. Eu vou dar um exemplo que muitos alunos que não têm conhecimento do que estão fazendo de maneira mais teórica fazem no dia a dia. Às vezes o aluno ele chega, o treino dele, a rotina de treino dele na musculação dura 50 minutos. Um exemplo. Só que ele chegou atrasado e ele não pode ficar além da hora. E aquele treino vai ter que durar 35 minutos. Então ele já tem 15 minutos a menos do que ele gostaria, do que ele precisaria. Ele mesmo lança a mão de estratégias, muitas vezes ele nem sabe que está fazendo isso, ele lança a mão de estratégias a fim de alcançar a execução de todos os estímulos. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa seja um aluno avançado que está treinando hoje na rotina dele é peitoral e tríceps, que é para um aluno que tenha já uma perspectiva de conhecimento, inclusive de gestos motores. Tá? Ele já é um aluno mais para avançado. Ele faz os exercícios de peitoral. Quando ele vai para os exercícios de tríceps, ele percebe que não vai dar tempo, porque ele comeu 15 minutos do treino dele. O que ele pode fazer? Ele pode fazer um bisete. Ele faz 2 exercícios para o tríceps, intercalando de maneira sem descanso. Quando ele daria, por exemplo, 50 segundos entre um e outro. Então ele está utilizando um método que se chama bisete,
como uma estratégia para aquele momento, para aquele dia, para aquela realidade, ele conseguir desenvolver a rotina de treinamento dele. Não que ele vai utilizar isso. E aí você pode utilizar vários métodos como estratégia. Você pode utilizar em um ou outro exercício, por exemplo, um piramidal crescente, decrescente, isso varia muito. Inclusive, sabe, Ronaldo, tem várias pessoas que me perguntam, até semana passada me perguntaram, poxa, falaram assim, eu fiz um exercício que eu usei assim, esse estímulo assim. Aí a pessoa descreveu piramidal crescente. E aí outro exercício eu fiz o contrário, aí ela descreveu piramidal decrescente. Ah, eu acho que esse aqui está certo, esse está errado. Aí a minha resposta, não existe certo e errado. Ambos estavam corretos. Precisa ver o quê? O porquê o treinador, porquê o professor, porque o personal te passou aquele treino valorizando um crescente para um músculo e um decrescente para outro músculo. O decrescente você vai ter que mexer, já que você vai diminuir a carga e aumentar o número de repetições. Como é que você bomba o exercício? Diminuindo o número o tempo de intervalo de recuperação. Já no crescente, você vai aumentar a carga enquanto você vai diminuindo o número de repetições. Você está ocasionando um estresse muito mais funcional e aí você vai precisar de um tempinho um pouco maior de intervalo de recuperação. Depende. Para o atleta, de uma maneira geral, você opta pelo piramidal decrescente, porque quantas vezes o gesto motor tem que ser repetido durante um jogo ou durante uma atividade. Mas não existe certo e errado. Nessa sua explicação aí, o pêndulo da balança era a recuperação. O pêndulo da balança é a recuperação, que vai te deixar com um treino mais ou menos intenso e, ao mesmo tempo, você não precisa, por exemplo, colocar carga excessiva ou aumentar o volume do treino. Essa semana mesmo, agora no domingo, eu fui treinar e um aluno estava lá treinando, ele comentou comigo que ele fazia 6 séries de 10 repetições porque ele precisava emagrecer. Eu acredito que ele não vai conseguir muito sucesso fazendo 10 séries com uma carga elevada de 10 repetições. Ele não vai conseguir, né, alcançar o objetivo dele, a não ser que ele utilizasse de métodos ou de estratégias. Aí poderia ser o bisete, o trisete, o circuitado, o próprio HIIT e assim por diante. Mas fazer lá 10 repetições, descansar 1 minuto, 10 repetições, repetir 6 vezes, isso não vai dar os benefícios necessários, as ferramentas necessárias para que ele alcance o objetivo dele, que é emagrecer ou perder gordura corporal. Tá? Então, assim, a gente tem que focar muito o treinamento. E, para terminar, o HIIT ele é importante nesse momento, mas como estratégia, porque não é todo mundo que está pronto para fazer um HIIT. Alguns exercícios de HIIT são de extrema complexidade, não é todo mundo que está conseguindo fazer. Então, exercícios, por exemplo, onde você vai fazer flexão de braços, a flexão de ombros, com movimento de chute de perna, tem gente que não consegue fazer a flexão. Quanto mais o chute de perna, tem gente que não consegue fazer o chute de perna, quanto mais a flexão. E não é todo mundo que está fazendo isso. Então a gente tem que, por exemplo, utilizar estratégias onde você trabalha um movimento de uma maneira um pouquinho mais isolada, para que essa pessoa ganhe horas de voo, aprenda o movimento, crie um padrão otimizado de movimento, para que quando você começar a dar estímulos cada vez mais diferenciados, ele esteja pronto sob o ponto de vista motor para realizar aquele trabalho. Agora, Ricardo, uma pergunta que a gente está bastante acostumado a ouvir, para dar uma ilustrada nisso tudo, nessa quantidade de conhecimento, de saberes que você despejou aqui em cima da gente. Me dê um exemplo claro de como pode ser a utilização do método através de uma atividade, de uma estratégia. Monta aqui para mim, rapidinho, numa sala de musculação, um treino baseado no HIIT, nesse sentido de desmistificá-lo, né? de olhar para ele para além do método. Me esclareça aí. Monta essa aula para mim, aluno, aqui ficar mais tranquilo. Por exemplo, você tem a tua rotina de musculação, você treina em 1 hora, e você vai trabalhar determinados grupos musculares hoje. Vamos supor que hoje você vai trabalhar quadríceps, isquios tibiais, adutores, coxa de uma maneira geral e abdômen. Vamos supor, tá? Só que, dependendo do trabalho que você vai fazer, intenso para membros inferiores, essa hora que você determinou
como necessária para o teu treinamento, ela já chega próximo de terminar e você ainda não terminou, não fez, aliás, a tua atividade para os músculos abdominais. O que você pode fazer? Exercícios, estratégias utilizando o HIIT, concomitante, por exemplo, com o treinamento do core, onde você não precisa fazer muitos movimentos, porque se você for fazer 500 abdominais, isso demanda em tempo. E você já está cansado, o teu estresse metabólico já está grande. Você já fez exercícios, por exemplo, de agachamento. A tua musculatura, imagina você agachando, você fazendo certos movimentos, o iliopsoas e o reto femoral já estão cansados e, de repente, para fazer um determinado exercício abdominal, ele já está abrindo o bico. Então você pode fazer o quê? Trabalhar o core, que são movimentos que contam com... são exercícios, atividades que contam com poucos movimentos, e você pode fazer de maneira com que ele seja adequado, montado de acordo com o HIIT. Então você faz, por exemplo, prancha 30 segundos, prancha lateral para o outro lado, sobe, por exemplo, e faz escada, por exemplo. E aí isso tudo juntando, deu mais ou menos 1 minuto e meio, 1 minuto e 45. Descansa um pouquinho, repete mais 3 vezes, pronto. Você usou o HIIT em conjunto com o fortalecimento do core para utilizar uma estratégia para você otimizar o teu tempo, não deixar de trabalhar aquele músculo, não precisar, por exemplo, fazer grandes movimentos, grandes quantidades, e ao mesmo tempo você tornou o treino mais qualitativo. Tá? Melhor do que você colocar o teu aluno que não está preparado por um HIIT completo, isso você coloca ele num segundo momento. Agora, é óbvio, né? É muito importante que o aluno se sinta bem. Se o aluno se sente bem para aquele estímulo, mesmo ele não conseguindo fazer determinados movimentos ou tendo dificuldade, o interessante é que você, como professor, breque ele nos movimentos que estão sendo feitos de maneira não tão bacanas, porque isso pode causar compensações e problemas lá para frente, e dê opções para ele. Por exemplo, eu estou com uma turma de 20 aqui, mas você está começando hoje, esse terceiro exercício que eu vou dar aqui agora, você descansa, tá? Você alonga, você respira um pouquinho, tal, não sei o quê, e aí com o tempo a gente vai colocando para você. Isso é o mais interessante, tá? O legal é a gente saber que existem pessoas que podem se machucar, pessoas que podem, inclusive, serem afugentadas, porque, aquele treino é muito pesado, não vou conseguir fazer. Esse não vou conseguir fazer na tua cabeça, você não vai conseguir mesmo. Você tem que ser positivo. Já que exercício físico e atividade motora nada mais é do que um estímulo enviado pelo sistema nervoso central, que os teus músculos precisam responder de maneira adequada. Se ele não responder de maneira adequada, ele vai dar um jeito de responder. Tá? O ideal é que você esteja preparado para o estímulo. Tá? Muito bem. Professor Ricardo Ítria, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui. Foi uma aula muito bacana, muito esclarecedora. Eu que agradeço, Ronaldo, agradeço de coração a todos vocês que estão assistindo aí. E a gente se encontra por aqui. A gente já se conheceu há algum tempo atrás, já bateu o santo aqui. Obrigado de coração, meu irmão. Valeu, Fiquem com eu que Deus. agradeço. É isso aí. Este aqui é o bate-papo da semana. Hoje com o professor Ricardo Ítria, desmistificando o HIIT. Estejam aqui.